o grito ecoou pelo corredor do Hospital de Santa Maria como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma e deixam o peito nu. Sofia. Não, por Deus, não me deixe agora. A voz de Clara, a médica de plantão, tremia não de exaustão, mas de um terror primordial, o tipo que devora os segredos guardados por anos. As luzes fluorescentes piscavam fracamente, misturando-se ao cheiro metálico de sangue e ao perfume distante de jasmim que Sofia sempre carregava, como um eco das noites lisboetas em que dançavam fado nas ruas de Alfama. Clara, com as mãos ensanguentadas ainda agarradas ao pulso fraco da amiga, sentiu o mundo ruir. Não era só uma emergência médica, era o fim de uma vida que ela havia construído em silêncio, tijolo por tijolo de amor não dito. Os paramédicos a puxaram para trás, mas era tarde demais para conter o dilúvio que transbordava de seu coração. Tudo havia começado naquela manhã de outono em Lisboa, quando o sol dourado se infiltrava pelas persianas da pequena casa de Clara no bairro Alto. A cidade acordava com o rumor dos elétricos subindo a colina, o tilintar das xícaras de café nas pastelarias e o canto rouco de um vendedor de castanhas assadas. Clara, aos 32 anos, era a personificação da determinação portuguesa, alta, de cabelos castanhos ondulados presos em um coque prático, olhos verdes como o Tejo em dia de calmaria, e uma pele morena marcada pelas horas sob o sol do Algarve, onde crescera. Filha de pescadores, ela havia trocado as redes do mar pela bata branca, sonhando em curar as feridas invisíveis que o Atlântico deixava nas almas. Mas nada preparara para a ferida que Sofia representava, ou melhor, para o bálsamo que ela era. Sofia Oliveira, sua melhor amiga desde os tempos da universidade em Coimbra, era o oposto luminoso, uma pintora de 31 anos, com curvas suaves como as dunas de Comporta, cabelos pretos longos que caíam como cascatas de ébano sobre ombros tatuados com motivos de azulejos moriscos. E um riso que ecoava como o sino da sede de Lisboa. Nascida em Porto, filha de uma família de ceramistas, Sofia carregava a alma do norte, teimosa, apaixonada, com um traço de melancolia que levava a rabiscar telas sob as estrelas de Sintra. Elas se conheceram na primeira aula de anatomia, quando Sofia, distraída com um esboço de coração humano, derrubara o frasco de formol sobre os cadernos de Clara. Desculpa, minha querida, o meu coração é mais arte do que ciência, dissera ela, com um sorriso que desarmava furacões. Desde então, eram inseparáveis, verões em Sagres surfando ondas, invernos em Évora provando queijos de serpa ao som de canto lentejano, e noites em que confidenciavam sonhos à meia luz de velas, com o vinho do Douro aquecendo as veias. Mas para Clara, cada momento era uma dança perigosa no fio da navalha. O amor havia brotado devagar, como as amendoeiras em flor no Alentejo. Primeiro uma admiração pela forma como Sofia pintava o pôr do sol sobre o castelo de São Jorge, depois um ciúme sutil quando homens a cortejavam nas festas de São João. Porque ela não vê, Clara se perguntava nas madrugadas de plantão, enquanto ouvia o fado de Amália Rodrigues no rádio do hospital. Estrangeira, sem destino, procuro quem me guie. Ela guardava o segredo como um relicário, temendo que a confissão rompesse o laço frágil de sua amizade. Em Portugal, onde o catolicismo ainda sussurrava nos confessionários e as famílias valorizavam a tradição acima de tudo, amar outra mulher era navegar contra as correntes do Tejo, possível, mas arriscado. Naquele dia fatídico, Sofia havia saído cedo para uma exposição em Belém, suas telas de paisagens de Mondego carregadas em uma furgoneta velha. Vem-me ver à noite, Clara? Vamos celebrar com pastéis de nata e um copo de ginginha, gritara ela da porta, beijando o ar com um gesto teatral. Clara, de folga pela primeira vez em semanas, acenara da janela, o coração apertado por uma premonição que atribuíra ao cansaço. Horas depois, o telefone tocou como um sino de alarme, acidente na ponte 25 de Abril. Um condutor imprudente, chuva fina de novembro e o impacto que virara o mundo de cabeça para baixo. Quando Clara chegou ao hospital, o caos reinava, sirenes, o burburinho de vozes em português misturado a gritos em inglês de turistas, o cheiro de desinfetante mascarando o medo. Sofia estava na maca, pálida como as paredes caiadas de uma igreja minhota, o braço direito torcido em ângulo impossível, o rosto cortado por estilhaços de vidro que brilhavam como lágrimas de cristal. Clara, murmurou ela, os lábios tremendo. Foi nesse instante que o dique se rompeu. Ignorando o protocolo, Clara se ajoelhou ao lado da maca, as lágrimas misturando-se ao suor em sua testa. Eu te amo, Sofia. Não como amiga. Como tudo o que sou. Não morra sem saber. Você é o meu mar, a minha Lisboa, o meu fado inteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip monótono do monitor cardíaco. Os enfermeiros trocaram olhares, mas Clara não via nada além dos olhos castanhos de Sofia, dilatados de dor e surpresa. Clara. O quê? Sussurrou ela, antes que a anestesia levasse para o esquecimento cirúrgico. A confissão pairava no ar como névoa do Douro, mudando tudo. Enquanto a levavam para a sala de operações, Clara desabou contra a parede, o peso de anos de silêncios caindo sobre ela como as pedras de um aqueduto romano. A cirurgia durou 4 horas que se estenderam como uma eternidade sob o sol inclemente de Évora. Clara, barrada da sala de operações por um residente rígido. Você está envolvida demais, doutora. Perambulava pelos corredores como um fantasma de fado, as mãos ainda manchadas de sangue seco. O hospital, com suas paredes forradas de azulejos azuis e brancos representando cenas de pescadores e santas, parecia zombar dela, padrões intrincados de amor eterno, enquanto dela sangrava invisível. Ela se sentou em um banco de madeira polida, o tipo encontrado nas procissões da Semana Santa, e ligou para a mãe em Faro. Mãe, aconteceu algo terrível.
Sofia. Ela pode não. E eu disse tudo. A voz da mãe, rouca como o vento do cabo de São Vicente, veio carregada de sabedoria salgada. Filha, o amor é como o mar, às vezes engole, mas sempre devolve algo. Aguenta, Clara. Portugal ensina paciência. Enquanto esperava, memórias inundaram sua mente como as marés de Cascais. Elas duas, aos 20 anos, fugindo das aulas para os jardins do Palácio da Pena, onde Sofia esboçava os pavilhões coloridos e Clara recitava poemas de Fernando Pessoa. Eu sou uma ilha separada pelo oceano da minha própria solidão. Sofia ria, jogando folhas de eucalipto em seu cabelo. Solidão? Comigo aqui? Vamos, conta-me os teus segredos, doutora do futuro. Mas Clara nunca contara o maior, como, naquela noite chuvosa em Coimbra, após uma festa de queima das fitas, ela havia beijado Sofia no escuro do quarto de residência, culpando o vinho de bairrada pelo impulso. Sofia retribuíra por um segundo, macio como pão de milho, antes de se afastar rindo. Estás bêbada, minha tonta. Desde então, Clara trancara o beijo em um baú disse, temendo que Abril destruísse a amizade que era sua âncora. O cirurgião emergiu finalmente, a máscara pendurada no pescoço como um colar de conchas. Ela está estável. Fratura composta, concussão leve, mas o pulso voltou ao normal. Pode vê-la em 1 hora. Clara soluçou de alívio, abraçando o homem como se ele fosse São Nuno de Santa Maria. Na enfermaria, Sofia acordou devagar, os olhos nublados pela morfina, o braço engessado como uma asa quebrada de gaivota. Clara. O acidente. Eu lembro do carro vindo, da chuva no para-brisas como lágrimas. E tu? O que disseste? A voz dela era um fio, frágil como a porcelana de vista alegre. Clara sentou-se na beira da cama, o coração martelando como de um toureiro em Sevilha, não, em Moita, onde as touradas eram mais humanas, sem morte. Eu disse a verdade, Sofia. Há anos que te amo. Não como irmã, não como confidente. Como amante. Cada risada tua em Alfama, cada pincelada tua em Belém, cada abraço nas praias de Nazaré, tudo me queima por dentro. Pensei que te perderia para sempre hoje, e não aguentei mais o silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, salgadas como bacalhau de Natal. Sofia piscou, processando, o quarto preenchido pelo zumbido distante de um relógio e pelo aroma de eucalipto do vaso na mesa de cabeceira, um toque de cor alentejana. Clara. Eu? Nunca imaginei. Sofia estendeu a mão boa, traçando o contorno do rosto da amiga com dedos trêmulos. Sempre pensei que eras a minha rocha, a que me salvava dos meus furacões. Mas amor? Assim? Havia confusão em sua voz, mas também uma centelha, como fogo de artifício na festa de São Pedro. Elas falaram baixinho, relembrando viagens, o trem para o Algarve, onde paravam em lagos para comer cataplana à beira-mar, as caminhadas em Óbidos, o vilarejo medieval com suas muralhas de histórias de amor, as noites em que cantavam fado amador em tascas de moraria, Sofia com viola. Clara com a voz embargada. Lembro-me daquele beijo em Coimbra, confessou Sofia por fim, corando como os romãs de Elvas. Pensei que era o vinho, mas... senti algo. Medo, talvez. Ou desejo. A confissão abriu portas que Clara nem sabia existirem. Elas riram nervosamente, o som ecoando como sinos de uma igreja de Mafra, aliviando o peso. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. O irmão de Sofia, Miguel, um advogado de Lisboa com bigode impecável e opiniões conservadoras forjadas nas tradições do Norte. Mana. Graças a Deus estás viva. E tu, Clara, o que fazes aqui? Não devias estar em cirurgia? Seus olhos, afiados como navalhas de barbear em Óbidos, notaram a intimidade. Sofia, ainda fraca, explicou o acidente, mas Miguel franziu o sobrolho. Vou chamar a família. Isto é sério. Ele saiu, deixando um rastro de tensão, como o cheiro de sardinha queimada em um assador de rua. Naquela noite, enquanto Sofia dormia sob sedativos, Clara saiu para o terraço do hospital, olhando o Tejo serpenteando sob as luzes da Ponte Vasco da Gama. O rio, testemunha de séculos de descobrimentos e desencontros, parecia sussurrar. O amor em Portugal é como vinho, envelhece bem, mas precisa de tempo para respirar. Ela acendeu um cigarro, vício raro, herdado das noites de estudo, e pensou na sociedade que as cercava, vizinhos fofoqueiros em Chiado, tias devotas que rezavam rosários por almas perdidas, e a lei que, desde 2010, permitia o casamento gay, mas não apagava os estigmas nas ruas empedradas. Sofia era solteira, livre como o vento de Sagres, mas sua família? Católicos fervorosos, com fotos de Fátima na parede e missas dominicais obrigatórias. Dias passaram em uma névoa de visitas e recuperação. Sofia saiu do hospital com o braço em tipoia, instalando-se no apartamento de Clara no bairro Alto, onde o ar cheirava a gerânio e ao pão fresco da padaria vizinha. Elas cozinhavam juntas, Clara cortando cebolas para uma sopa de couve-minhota, Sofia dirigindo com a mão esquerda, rindo de suas trapalhadas. Vês? Até na cozinha, tu me salvas, brincava Sofia, mas seus olhos demoravam mais nos de Clara, traçando caminhos invisíveis. Uma noite, após um jantar de polvo alagareiro regado a verde, elas sentaram no sofá gasto, uma garrafa de porto entre elas. A chuva batia nas janelas como um ritmo de morna cabo-verdiana e Sofia quebrou o silêncio. Clara, o que disseste na emergência?
Mudou tudo. Sinto-me como se tivesse acordado de um sonho longo. Quero tentar. Contigo. O beijo que se seguiu foi lento, deliberado, como o nascer do sol sobre a Serra da Arrábida, lábios se encontrando com hesitação, depois com fome contida, mãos entrelaçadas como as videiras do Douro. Não havia pressa, apenas a doçura de anos adiados florescendo. Elas choraram rindo, o apartamento enchendo-se de um calor que rivalizava com as lareiras de trás dos montes. Pela primeira vez, Clara sentiu-se inteira, como se o Tejo tivesse finalmente encontrado seu estuário. Mas o paraíso português é sempre tocado por sombras. Miguel reapareceu uma semana depois, não sozinho, trazia a mãe de Sofia, Dona Rosa, uma senhora de 60 anos com chale de lã de Miranda do Corvo e olhos que carregavam o peso de invernos rigorosos. O que é esta história que ouvi, Sofia? Uma amizade que virou outra coisa? Na nossa família, isso não se faz. O que dirão em Porto? As tias, os primos na missa? Dona Rosa sentou-se rígida na cadeira de vime, as mãos cruzadas sobre o rosário. Miguel assentia, citando versos da Bíblia como se fossem artigos de lei. Sofia, pálida, apertou a mão de Clara sob a mesa. Mãe é amor. Verdadeiro. Como o de vocês, mas nosso. A discussão esticou-se como uma tourada sem fim, argumentos sobre tradição versus liberdade, fé versus sentimento, o peso das expectativas familiares contra o pulsar do coração. Clara defendeu-se com a precisão de uma cirurgiã. Dona Rosa, o amor não escolhe rotas fáceis. É como a reconquista, demora, dói, mas liberta. Mas as palavras caíam em ouvidos surdos. Dona Rosa saiu chorando, prometendo orações em Fátima, e Miguel com uma advertência. Se magoares a minha irmã, Clara, vais ver o que é um português zangado. A porta bateu como um trovão no céu de verão. O rompimento com a família de Sofia caiu sobre elas como uma tempestade de granizo no planalto de Beira Alta, deixando marcas frias e duras. Sofia, ainda se recuperando fisicamente, mergulhava em silêncios profundos, pintando telas escuras de sãos carregados sobre o Atlântico, pinceladas violentas que ecoavam sua turbulência interna. Sinto-me culpada, Clara. Como se estivesse traindo o sangue que corre nas minhas veias. A mãe nunca me perdoará. Elas caminhavam devagar pelas ruas de Lisboa, evitando os olhares curiosos dos vizinhos, o padeiro que piscava cúmplice, a senhora das flores que murmurava bênçãos ambíguas. Clara, com sua bata de médico agora um escudo contra o mundo, tentava reconfortá-la. O amor não trai, Sofia. Ele constrói pontes, como as do aqueduto das águas livres. Para reacender a chama, Clara planejou uma escapada para o Alentejo, terra de horizontes infinitos e corações abertos. Alugaram um carro em Rossio e rumaram sul, o rádio tocando fado de Marisa, as vinhas de Borba desfocando pela janela. Em Évora, cidade de templos romanos e capelas ósseas, elas se hospedaram em uma quinta centenária, paredes de cal branco salpicadas de buganvílias, o ar perfumado por alecrim e tomilho. À noite, sob um céu cravejado de estrelas como as festas de São Martinho, Sofia finalmente sorriu de verdade. Aqui, longe de tudo, sinto-nos livres. Como as cigarras cantando no verão. Elas dançaram descalças no pátio, ao som de uma concertina tocada por um camponês vizinho, rodopiando em um valsa alentejano que misturava saudades e esperanças. De volta a Lisboa, a rotina as testou. Clara mergulhava em turnos exaustivos no hospital, salvando vidas enquanto a dela florescia em segredo. Bilhetes escondidos na bolsa de Sofia com versos de Sofia de Melbreiner. O mar é o espelho da minha voz. Sofia retomava a pintura, agora com tons mais quentes, ocre das falésias de Sagres, azul do céu de Setúbal, expondo em uma galeria encheada onde dono, um homossexual assumido desde os anos 80, as incentivava. Amor é arte, meninas. Pinto sem medo. Mas o conflito familiar fervia. Cartas de Porto chegavam, cheias de súplicas e recriminações. Volta ao bom caminho, filha. Há um rapaz da família Azevedo, engenheiro respeitável. Sofia as rasgava, mas cada pedaço cortava mais fundo. O primeiro verdadeiro teste veio em dezembro, com a chegada do Natal, época de família, de lares iluminados por presépios e o aroma de rabanadas fritas. Dona Rosa enviou um convite formal: venham à missa da Consoada em Porto. Esqueçamos isto pelo menino Jesus. Sofia hesitou, os olhos suplicantes para Clara. Vamos? Por ela. Talvez possamos mostrar que o nosso amor não destrói, só transforma. Clara concordou, o estômago revirando como ondas em ericeira. A viagem de comboio foi tensa, o Douro passando em flashes de vinhedos adormecidos, Sofia recitando orações antigas para acalmar os nervos. Em Porto, a Casa dos Oliveira era um museu vivo de tradições, azulejos de cenas bíblicas nas paredes, o cheiro de bacalhau a gomes de sá no forno, primos barulhentos cantando janeiras ao redor da lareira. Dona Rosa recebeu-as com abraços frios, o rosário tilintando como correntes. Miguel, ao lado de sua noiva devota, lançou olhares acusadores. A missa na Sé foi um suplício, o padre pregando sobre família e perdão, enquanto Clara e Sofia se sentavam separadas, mãos roçando disfarçadamente sob os bancos de madeira entalhada. Na Consoada, após o vinho do Porto e as filhós douradas, a bomba explodiu. Um tio bêbado, com bigode grisalho e sotaque transmontano, ergueu a voz. O que é esta pouca vergonha? 2 mulheres, como em Sodoma? Saiam da minha casa.
O caos irrompeu, pratos voando, lágrimas fluindo, Dona Rosa desmaiando dramaticamente sobre a toalha de damasco. Sofia, em pânico, gritou: basta. Eu amo Clara. É o meu caminho, quer gostem ou não. Elas fugiram para a Rua Nevada, rara em Portugal, mas mágico em Porto, o ar cortante como facas de ourives. Clara abraçou contra o muro da ribeira, o Douro negro abaixo delas refletindo luzes de barcos rabelos. Perdi a família por ti, soluçou Sofia. Não perdeste. Ganhaste uma vida verdadeira, respondeu Clara, beijando sua testa gelada. Mas o golpe mais profundo veio dias depois, de volta a Lisboa. Sofia recebeu uma ligação de sua melhor amiga de infância, Ana, uma advogada em Coimbra. Sofia, ouvi rumores. O Miguel está a contar a toda a gente. E há um homem interessado em ti, o filho do juiz. Ele acha que podes endireitar-te. A traição de Miguel, espalhando fofocas como sementes de papoula, frio como sal em ferida aberta. Sofia confrontou-o por telefone, voz trêmula: irmão, como pudeste? Somos sangue do mesmo vinho. Ele retrucou: estou a proteger-te, mana. Isto é uma fase. Volta ao normal. A ligação terminou em silêncio, e quando como um fado sem fim. Sofia afundou em depressão, trancando-se no ateliê, telas virando cinzas e pretos. Clara, exausta de plantões, voltava para casa encontrando-a encolhida, o gesso removido mas o coração engessado. Talvez tenhas razão, Clara. Talvez isto seja demais. A família, a sociedade. Portugal não perdoa desvios. Clara, com o coração partido como um azulejo rachado, lutava para reconquistá-la, passeios ao castelo de São Jorge. Onde o vento de Alfama sussurrava promessas, piqueniques em Monsanto com queijos de azeitão e histórias de rainhas mouras que amavam em segredo. Mas o abismo crescia, alimentado por cartas anônimas de bem-intencionados vizinhos: arrependei-vos, pecadoras. O inverno de 2025 em Lisboa arrastava-se como um lamento de viola, com chuvas persistentes que transformavam as calçadas de pedra em rios de melancolia. Clara, promovida a chefe de emergência no hospital, via-se dividida entre salvar estranhos e salvar o amor de sua vida. Sofia, com o braço curado mas a alma ferida, cancelava exposições, alegando inspiração seca como o deserto do Alentejo. As noites eram um ritual de silêncios, jantar à luz de velas com ensopado de borrego, depois deitarem-se de costas, mãos unidas mas mentes distantes, o teto e quando dúvidas como ecos em uma gruta de Benagil. A viragem veio inesperadamente, como as flores de laranjeira que perfumam Lisboa em março sem aviso. Uma carta chegou de Dona Rosa, escrita em caligrafia trêmula: filha, rezo todos os dias em Fátima. O padre João disse-me para ler o Evangelho de novo: amai-vos uns aos outros. Talvez eu tenha errado. Venha Porto. Traz a Clara. Conversemos como cristãs. Sofia chorou ao lê-la, dobrando o papel como um talismã. É um começo, não é? Elas embarcaram no comboio alfa pendular, o coração de Sofia batendo ao ritmo das rodas sobre os carris, Clara segurando sua mão como uma bússola. Em Porto, a casa parecia menos opressiva, a lareira acesa, o cheiro de broa de milho fresco e Dona Rosa à porta com um chale bordado à mão, olhos inchados mas suaves. Entrem, minhas queridas. O vinho está aberto. A conversa fluiu devagar, como Douro em cheia, confissões de Dona Rosa sobre sua própria juventude rebelde, um amor proibido por um artista em Vila Nova de Gaia que a família vetara, lágrimas de Sofia sobre o medo de perder raízes, e Clara. Com voz firme, evocando histórias de Portugal, as rainhas como de Filipa, que apoiaram uniões além das normas, ou as comunidades de judeus sefarditas que amavam em segredo nas sinagogas de Belmonte. O nosso país é feito de camadas, Dona Rosa. Debaixo da tradição, há espaço para o novo. Miguel não apareceu, orgulhoso demais, ou talvez arrependido em silêncio, mas os primos mais jovens, curiosos como gatos de Alfama, bombardearam-nas com perguntas. É como nos filmes? Contem. Os poucos, o gelo derreteu. Na véspera de Ano Novo, a família reuniu-se na ribeira para fogos sobre o rio e Dona Rosa, num gesto tímido, abraçou Clara. Cuida dela, doutora. És bem-vinda na nossa mesa. Sofia, radiante, sussurrou. Vês? O amor vence, como o sol após a chuva. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava outra prova. De volta a Lisboa, Clara recebeu um diagnóstico chocante em uma consulta de rotina. Um tumor benigno no ovário, operável mas arriscado, que a forçaria a pausar a carreira por meses. Não contes a ninguém ainda, implorou ela Sofia, temendo ser vista como fraca. Mas Sofia descobriu por acidente, esbarrando em papéis no consultório de Clara. Por que me escondes? Somos uma, agora. A briga que se seguiu foi feroz, acusações de segredos, medos de dependência, ecos da traição de Miguel. Não confias em mim o suficiente. Gritou Sofia, batendo a porta do apartamento, fugindo para uma noite chuvosa em Cais do Sodré. Clara, sozinha, desabou no chão de azulejos frios, o peso da confissão na emergência agora invertido. E se Sofia abandonasse, como a família quase fizera? Ela vagou pelas ruas, o elétrico 28 rangendo como um lamento, parando em uma tasca de fado onde uma cantora com voz de veludo entoava: ai, esta gente que me engana.
Lá, entre copos de aguardente e olhares solidários de habituês, Clara chorou pela primeira vez sem pudor, o amor exposto como uma ferida aberta. Sofia, arrependida, procurou-a até o amanhecer, encontrando-a encolhida na tasca, o rosto marcado por noites sem sono. Perdoa-me, amor. O medo fala mais alto que o coração às vezes. Elas voltaram para casa de táxi, as mãos entrelaçadas, o Tejo brilhando ao nascer do sol como uma promessa. Na cama, enroladas em lençóis de linho alentejano, Sofia traçou mapas imaginários no corpo de Clara. Vamos enfrentar isto juntas. O tumor, a família, o mundo. Tu salvaste-me uma vez, agora eu salvo-te. A operação foi marcada para fevereiro, em um hospital em Coimbra, cidade de memórias. Sofia instalou-se ali, pintando murais nos corredores infantis com cenas de praias portuguesas para distrair as crianças. Clara acordou da anestesia vendo o rosto de Sofia, iluminado por uma janela com vista para Mondego, flores de camélia no vaso, símbolo de amor em Portugal. Estás aqui, murmurou ela, fraca mas inteira. Sempre estarei, respondeu Sofia, beijando sua mão como um voto. Recuperando-se devagar, Clara aprendeu a delegar no hospital, enquanto Sofia organizava uma exposição conjunta, telas dela inspiradas nas curvas do corpo de Clara, poemas de Clara ilustrados em azulejos. A abertura em Belém, sob os claustros do Mosteiro dos Jerónimos, foi um triunfo, críticos elogiando a fusão de ciência e alma portuguesa, Dona Rosa presente com um colar de filigrana minhota para cada uma. Até Miguel enviou flores, um ramo de oliveiras com bilhete. Desculpa, mana. Aprendi que família é quem escolhemos. A primavera irrompeu em Lisboa como um hino de pássaros no Parque Eduardo VII, pétalas de jacarandá tingindo as ruas de roxo sonhador. Clara, com cicatrizes internas curadas mas lições gravadas na alma, retomou o trabalho com uma ternura renovada. Escutava pacientes não só com o estetoscópio, mas com o coração, recomendando fados para insonias e passeios em Sintra para depressões. Sofia, inspirada, viajou pelo país coletando motivos. Os moinhos de vento em Campo Maior, as grutas de Mira de Aire, as festas de São João em Espinho com martelos de plástico e sardinha assada. Suas telas agora celebravam o amor lésbico em tons sutis, duas figuras entrelaçadas em um jardim de bucho em que há luz, sombras de mãos em um barco de Aveiro. Mas o conflito não se dissipara por completo, ele mutava, como o vinho que ganha complexidade com o tempo. Uma jornalista de um tabloide lisboeta, farejando escândalo, publicou uma peça sensacionalista, A Doutora do Amor, romance escandaloso no hospital público. Fotos granuladas delas de mãos dadas em Alfama, legendas insinuando desvio de conduta. O hospital investigou Clara, colegas sussurravam nos corredores como monges em um claustro de Alcobaça. É injusto, desabafou ela a Sofia uma noite, no terraço do apartamento, vendo os barcos de luz no Tejo. Salvo vidas, e sou julgada pelo meu coração. Sofia, furiosa como uma leoa do Alentejo, mobilizou amigos. O galerista organizou um protesto artístico em Chiado, pintando murais de casais diversos nas fachadas. Dona Rosa escreveu uma carta aberta ao jornal, assinada por tias e primos. Em Portugal, o amor é sagrado. Ponto final. A pressão funcionou, a investigação arquivou o caso por falta de provas e Clara emergiu mais forte, palestrando em conferências sobre saúde mental LGBTQ+, em Portugal, citando Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. O clímax da tempestade veio no verão, durante as festas de Santo António. Lisboa pulsava com sardinha grelhada nas ruas, manjerico trocado como promessas, casais dançando ao som de marchas populares. Clara e Sofia, vestidas de branco com flores nos cabelos, juntaram-se à multidão em moraria. Mas no auge da festa, Miguel apareceu, embriagado por cerveja e remorsos, confrontando-as perto do mirador da Senhor do Monte. Sofia, volta. A mãe está doente, e tu aqui, vivendo em pecado. Era mentira, Dona Rosa gozava saúde de ferro, mas o veneno da traição antiga ressurgiu. Sofia, ferida, gritou, tu nunca mudaste, irmão. Afasta-te do nosso caminho. Clara interveio, voz calma como o mar de Setúbal. Miguel, o amor não é roubo. É partilha. Se amas a tua irmã, apoia-a. Ele cambaleou, lágrimas misturando-se ao suor, e por um momento, o ar carregou-se como antes de uma trovoada no Gerês. Então, surpreendendo todos, ele estendeu a mão. Talvez. Talvez eu esteja errado. Desculpem. Foi um adeus frágil, mas real, ele partiu para o norte, prometendo silêncio e, quem sabe, aceitação futura. Na calmaria pós-festa, Clara e Sofia subiram ao castelo de São Jorge, o vento salgado do Tejo beijando suas peles. Lá, sob as muralhas onde outrora mouros e cristãos se amaram em segredo, Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com um azulejo pintado à mão, representando duas gaivotas voando unidas. Clara, queres partilhar esta vida comigo? Não como amigas, não como amantes passageiras, mas como âncoras uma da outra, no mar português que nos moldou? Clara, com o coração transbordando como o rio em cheia, respondeu, sim, minha Sofia. Para sempre. O outono trouxe colheita de alegrias, uma viagem em Madeira, onde caminharam levadas floridas, beijando-se sob cachoeiras como véus de noiva, uma benção informal de Dona Rosa em uma capela de Mafra, com velas acesas para o amor divino em todas as formas. Sofia vendeu sua primeira série de telas lésbicas para um museu em Coimbra e Clara adotou uma rotina de mindfulness inspirada no zen das oliveiras alentejanas.
O ano fechava em um ciclo sereno, como o solstício de inverno em Tomar, onde o convento de Cristo guarda segredos de ordens templárias, lições de perseverança e luz na escuridão. Clara e Sofia, agora inseparáveis como as torres gêmeas da ponte Dom Luís I, construíam um futuro tecido de fios resilientes, planos para uma casa em comporta, com jardim de ervas e ateliê virado para o mar, sonhos de viagens a Évora para o festival de jazz ou a Évora para o canto alentejano. Celebrando a humanidade em cada nota. Mas o humanismo da história residia não na perfeição, mas na imperfeição abraçada. Havia dias em que Dona Rosa ligava com perguntas titubeantes: como está a minha nora? Misturando aceitação com resquícios de dúvida, noites em que Miguel enviava mensagens secas, um passo tímido na ponte da reconciliação. A sociedade portuguesa, com sua tapeçaria de conservadorismo e progresso, ainda lançava sombras, um paciente homofóbico no hospital, uma crítica azeda em uma exposição. Mas Clara e Sofia enfrentavam-nas com a graça de bailarinas de fado, cabeça erguida, pés firmes no chão de pedra. Numa manhã de dezembro, exatamente um ano após o acidente, elas voltaram ao Hospital de Santa Maria. Sofia, com uma tela embrulhada como presente, encontrou Clara no mesmo corredor onde tudo mudara, azulejos brilhando sob o sol invernal, o cheiro de jasmim persistente. Aqui, onde confessaste, eu confesso, tu salvaste não só a vida, mas a alma. Obrigada por me dares coragem para voar. Clara desenrolou a tela, duas mulheres entrelaçadas em um abraço eterno, ao fundo do Tejo e as 7 colinas de Lisboa, com gaivotas traçando arcos de esperança. Elas saíram de mãos dadas para Rossio, onde o café Nicola fervilhava de conversas e o carrossel girava como um eco de infâncias perdidas. Sentaram-se em um banco, partilhando pastéis de nata quentes, o creme derretendo como barreiras antigas. O que vem agora? Perguntou Sofia, cabeça no ombro de Clara. Tudo, respondeu ela. O mar, o sol, as noites de fado. E nós, no centro de tudo. Assim, em uma Portugal de contrastes, onde o passado sussurra nas ruínas romanas de Milreu e o futuro brilha nos painéis solares do Alentejo, o amor de Clara e Sofia floresceu não como um conto de fadas, mas como uma epopeia humana, cheia de tormentas e calmarias. Traições perdoadas e confissões que curam. Elas eram prova de que, no coração da nação das saudades, o amor verdadeiro não é exceção, mas essência, um fado luminoso, cantado com voz firme e alma aberta.